Boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu sou o Jorge. E eu sou o Roberto e hoje nós vamos falar dos piores filmes de herói, na nossa opinião. Rola a vinhetinha. Esquadrão Suicida, filme de 2016, dirigido por David Ayer, que, como todos nós sabemos, foi a primeira grande bomba da DC que flopou absurdamente com seu roteiro raso, cenas de ação genéricas e principalmente personagens mal desenvolvidos. Se você assistiu o primeiro trailer, viu que a essência obscura dos filmes do Zack Snyder e aquela pegada meio maluca lá, tudo que envolve o Coringa, estava presente. Mas com o sucesso do Guardiões da Galáxia na Marvel, a DC decidiu mudar o tom do filme no meio do caminho e tentando deixar ele mais pop, colocando inserções estilizadas, humor fora do tom, e ainda conseguiu transformar um vilão tão icônico como o Coringa num completo inútil. E na minha opinião, esse foi o maior pecado desse filme, terem estragado o Coringa, talvez, acho que o maior vilão de todos os tempos nos quadrinhos. Claro que a culpa não é do ator, a culpa é da direção, da produção. Essa mudança de tom no filme ficou muito forçada. Quando os personagens aparecem, com aquele estilo, aquele efeito em volta deles, sempre com uma música que faz sucesso, música pop assim, não caiu bem. A ideia deles colocarem aqueles colares lá, que podem matar eles a qualquer momento, e isso obriga os vilões a fazerem algo bom, é uma ideia interessante. O problema é que aquilo foi muito mal desenvolvido. Você dava pra ver pelo primeiro trailer que a ideia que eles tinham era boa, né? Tinha lá aquele tom sombrio ali, como os dos filmes do Zack Snyder, aquela parada meio insana ali que envolvia o Coringa e tal. Cara, dava pra ver que eles tinham uma visão boa. Mas aí a Warner, perdida como ela é em relação a DC, viu que Guardiões da Galáxia fez sucesso, era uma oportunidade de ir mais ou menos ali no hype do Guardiões da Galáxia, só que eles aprenderam da pior forma, que não é só copiando uma coisa que ela vai fazer sucesso igual ao original, né? E continuando na DC, eu vou falar de Liga da Justiça, de Joss Whedon, que também dirigiu Vingadores. Ele foi uma grande, porém não inesperada decepção da DC. Lançado em 2017, o filme já vinha dando uma ideia de como que ia ser esse seu resultado, por causa da sua produção meio conturbada, inclusive a mudança do diretor durante o projeto. Isso era claramente o resultado brusca mudança de atmosfera, uma espécie de cópia leve e cheio de piada, que era a marca dos filmes da Marvel. Só que essa cópia foi bem mal feita, como se juntasse um trabalho inacabado com umas cenas novas e cenas ruins. Basicamente o mesmo de resultado que foi quase o mesmo tom de resultado que foi o Suicida, só que aqui a gente tem todo aquele problema pessoal com o Snyder, toda aquela treta que ele já estava tendo com a empresa, então foi meio que só estupim para ele largar de mão o trabalho e ter toda essa mudança de atmosfera de novo nos filmes, que não era só em um filme, era toda a atmosfera no universo da DC. E em terceiro lugar, X-Men Apocalipse, filme de 2016, dirigido por Bryan Singer. Cara, que filme brega. Eu me lembro de sair da sala do cinema com um gosto ruim na boca, que começou logo pelos trailers desse filme. Todo mundo gosta quando o filme é de herói, não tem medo de embarcar naquelas bizarrices gostosas dos quadrinhos e nas cores berrantes e tal. Mas o que nós vemos aqui é algo totalmente fora do tom. As cenas de ação sem um mínimo de criatividade, o que foi algo interessante no Dia de um Futuro Esquecido, que foi lá a espécie de clipe musical em câmera lenta com Mercúrio. Aqui é reciclado de maneira preguiçosa. O CGI está péssimo, a encarnação do Apocalipse do Oscar Isaac é injustificável. A culpa não é nem do ator, coitado, mas da direção, que deixou o vilão parecido com os das séries dos Power Rangers. Aliás, o filme inteiro parece pertencer aos Power Rangers, mas sem aquele agradável tão clássico, só a breguice mesmo. Cara, no todo é de muito mau gosto. O filme parece que eles não sabiam muito bem o que colocar, foram jogando qualquer coisa. Coloca uma cena aí do Apocalipse aparecendo gigante e lutando contra o Professor Xavier, numa espécie de divisão, e aí aquela cena lá do Mercúrio foi legal, vamos trazer aqui de novo, sabe? O arco do Apocalipse nos quadrinhos é um clássico, um dos maiores, não só dos X-Men, mas como da Marvel em si. Eles conseguiram fazer, então isso que faz desse filme digno de estar aqui nessa lista. E meu terceiro lugar é um filme que eu gosto, mas eu sei que não é bom. Quarteto Fantástico 2015, dirigido por Josh Trank. Esse filme entra na mesma parada de parecer uma junção de ideias. O início do filme é todo calmo, sóbrio, como se não tivesse pressa para contar a história dos personagens.
Mas aí do nada, bum, eles apressam uma resolução e colocam uma batalha genérica de super-herói. É como se nós não tivesse planejado inicialmente, mas eles foram forçados a colocar no final. O filme do Quarteto Fantástico, os filmes antigos, né, eles tinham problemas, mas pelo menos os personagens, os protagonistas eram carismáticos e a gente gostava de ver a interação entre eles. E isso que carrega boa parte do filme. Esse filme de 2015 aqui do Quarteto Fantástico, nem isso teve, assim, foi qualquer coisa, mais uma oportunidade perdida de fazer um bom filme. E em segundo lugar, Os Eternos, filme de 2021, dirigido por Chloe Zhao. Olha, com mais de 20 filmes, é admirável que somente agora a Marvel Studios faça um filme digno de estar nessa lista, mas infelizmente está. O filme é morto, os personagens são sem vida, as cenas de ação são decepcionantes e várias decisões de roteiro são injustificáveis. E a grandiosidade dos temas que aborda não consegue compensar seus vários problemas. A interação dos personagens é praticamente nula, a carisma deles não existe. A Angelina Jolie tá no filme, faz parte dos protagonistas e assim tá apagado o filme inteiro. Geralmente, quando os filmes colocam atores de primeiro escalão, grandes atores, para personagens menores ou com menos fala, menos participação, geralmente tem um momento de virada onde esse personagem mostra que veio, mostra sim que tá à altura de quem tá atuando. Nesse filme não teve isso. Quando você pensa que a Angelina Jolie vai fazer um negócio muito bom, não acontece. O filme em si, ele tinha uma promessa muito boa de mostrar a equipe trabalhando juntos, os poderes deles se unindo, sabe? Então, ou seja, é um filme da Marvel normal, só que é ruim. E o meu segundo lugar vai para Batman e Robin de 1997, do Joel Schumacher. Cara, quando eu era criança eu amava esse filme, achava tudo perfeito nele. O elenco é o supra-sumo da década de 90, tudo de melhor que tinha na época. A gente tem o Arnold Schwarzenegger, tem o Jim Carrey no papel de charada, o George Clooney como Batman. Só que não dá pra explicar, mas o roteiro, efeito especial, parece tudo ter saído de um filme trash de uns 10 anos antes de sua produção, sabe? São umas paradas tão ruins, mas tão ruins que consegue ficar boa. E em primeiríssimo lugar no nosso ranking de tristeza, para nós dois, é claro que tá Mulher Maravilha 1984, filme de 2020 dirigido por Patty Jenkins. Cara, eu lembro que quando eu fui no cinema, eu fui esperando um filme agradável, só isso, um filme mediano de super-herói, mas o que a gente viu naquele dia foi uma verdadeira ofensa a quem quer que fosse ver aquele filme no cinema. Ele não poderia subestimar mais a inteligência do público, o roteiro é totalmente preguiçoso, as cenas de ação não fazem sentido e as atuações estão totalmente caricatas. Além, é claro, do discurso risível no ápice do filme. Mas só que aqui tiveram a cara de pau de colocar a música Beautiful Lie, que o Hans Zimmer compôs para contar a origem do Batman em Batman vs Superman. Nenhuma música original eles deram o trabalho de fazer. E olha, apontar as coisas ruins nesse filme merece um vídeo próprio. Comenta aí se você quer que a gente faça esse vídeo. É muito ruim, cara. A cena de ação não tem... As coisas que acontecem não tem justificativa de acontecer daquele jeito, sabe? Eu esperava ver um filme agradável de assistir, os trailers eram agradáveis de assistir, eu esperava ver uma coisa mais ou menos nessa pegada. A pergunta que tava na nossa cabeça é como aquele namoradinho dela lá ia voltar, o cara que morreu no primeiro filme. O modo como ele volta... Cara, não poderia ser pior. O primeiro filme da Mulher Maravilha, ele era bom, até que chega o clímax, a batalha final, ele desce a ladeira abaixo, ele fica péssimo. Esse filme conseguiu pegar tudo que era ruim naquele filme e fez um filme inteiro só nessa pegada ruim. Então, ou seja, cena do discurso dela sobre o amor, sei lá, que chato que tem no primeiro filme, nesse segundo filme tem um discurso tão ruim quanto e ainda mais longo. E aquela espécie de lição de moral, sabe? Que às vezes pode funcionar num filme principalmente de herói, mas nesse caso aqui foi o movimento totalmente oposto. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo do Dragão Robô. Se você não gosta de algum desses filmes, se inscreve para acompanhar mais vídeos desse canal. E não se esqueça de ativar o sininho. Você também pode conferir o nosso podcast Dragão Robô no Spotify. E a curiosidade do dia é... No Brasil, o primeiro acidente automobilístico foi causado por uma célebre personagem da nossa cultura, o poeta Otávio Bilac, autor do Hino à Bandeira. Em 1897, Bilac perdeu a direção e bateu contra uma árvore no Rio de Janeiro. O poeta saiu ileso, mas o veículo sofreu escoriações.